Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo então, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 11. E vamos ler apenas o verso 1. Hoje eu não vou fazer um sermão expositivo, como é meu hábito fazê-lo, mas eu quero tratar de um assunto. E este assunto está posto aí no capítulo 11, verso 1. Vamos ler todos esta passagem. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pois bem, oração se aprende, oração se ensina. E é curioso que os discípulos não tenham pedido para Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a dar uma palestra, ensina-nos a ser um evangelista de massa. Mas o pedido foi: ensina-nos a orar. E exemplificaram como João ensinava aos seus discípulos. Portanto, João era um homem de oração. E João ensinava os seus discípulos a orar. A grande pergunta é: por que Lucas é quem registra isso? Vocês bem sabem que Lucas, dentre os evangelhos sinóticos, era o mais distinto deles. Porque Lucas é o único escritor das Escrituras que é gentio. Lucas não era judeu. Segundo, Lucas era médico de profissão. Lucas era um historiador. Lucas tornou-se um missionário. E cada evangelista olhou para Jesus e deu um foco especial. Por exemplo, Mateus enfatizou que Jesus é o rei dos judeus. Por isso que tem mais citação do Velho Testamento que todos os outros. Ele escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo. É por isso que Marcos não tem tantos discursos, mas tem mais ações de Jesus. João, por sua vez, apresentou Jesus como um evangelho universal para provar uma tese, que Jesus é o verdadeiro Deus. Mas Lucas, que escreveu para os gregos, apresenta Jesus na sua perfeita humanidade. Apresenta Jesus como um homem perfeito. E como um homem perfeito, é um homem que viveu na plenitude do Espírito Santo. Por isso que Lucas é o evangelista que mais fala do Espírito Santo. E Lucas apresenta Jesus como um homem de oração, porque como homem perfeito que ele era um homem de oração. Na verdade, você vai perceber que há 11 referências de Jesus orando em Lucas, e apenas 4 vezes Jesus orando, seja em Mateus, seja em Marcos. Então a grande ênfase de Lucas é mostrar que, sendo ele homem e sendo homem perfeito, ele era um homem de oração. E é por esta razão que os discípulos se aproximam dele, um dos discípulos, e faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Você sabe orar? Será que hoje nós poderíamos todos nos matricular na escola da oração? E chegar diante de Jesus: Senhor, ensina-me a orar. E aqui em Lucas, vamos ver princípios de oração que Jesus seguiu. E esses princípios podem ser assimilados por nós. E eu gostaria de então apresentar o primeiro princípio de oração que Lucas compartilha conosco
à luz do exemplo de Jesus. Então, eu preciso agora que vocês manuseiem a Bíblia comigo. Vamos então para Lucas, capítulo 3, versos 20 e 21. Aqui está o primeiro princípio. Põe na tela para todos nós lermos. Leia comigo, por favor, esses versos das Escrituras, 21 e 22. Por favor, Lucas 3, 21 e 22. Toda a igreja comigo. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui está o primeiro princípio, que é o princípio da capacitação. Notem que o batismo de Jesus é apresentado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mas somente Lucas diz que no batismo ele estava orando. E Lucas conecta a oração de Jesus com os céus abertos, com o Espírito descendo e com o Pai falando: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus ora, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Aqui está a presença da própria Trindade. E aqui no batismo, Jesus está sendo capacitado pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo, para dar início ao seu ministério. E é por isso que Lucas diz que, cheio do Espírito Santo, aqui no Jordão, ele é enviado, induzido, conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus sai da água do batismo para o fogo da tentação. Jesus entra na arena do inimigo para vencê-lo, para derrotá-lo, para nos ensinar que há vitória na tentação. E cheio do Espírito Santo, ele volta do deserto para a Galileia, entra na sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías e diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esse processo da capacitação de poder emana da oração de Jesus. Ele ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai fala, ele é capacitado para dar início ao seu ministério. Mas mais do que isso, porque Jesus está orando, é que o Pai também se manifestando: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Você deleita-se em Deus na oração, e Deus deleita-se em você quando você ora. Quanto mais prazer em Deus você tem, mais Deus se deleita em sua vida. Este é o princípio primeiro que Jesus nos ensina nesta oração. Princípio da capacitação, do revestimento de poder para cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Mas há um segundo princípio. Vamos para Lucas capítulo 5, versos 15, 16 e 17. Lucas 5, 15 a 17. Vamos ler todos juntos. Ponha na tela, por favor. Lucas 5, 15. Se está com dificuldade da tela, vamos ler. Você está com a Bíblia comigo? Então, vamos ler. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aqui é o princípio da prioridade. Meus irmãos, é quase incompreensível para nós esse texto. Porque vejam vocês,
O que é que está acontecendo aqui em Lucas? As multidões estão vindo. As multidões estão chegando para ouvir Jesus. Ele tinha acabado de curar um leproso e dado uma ordem ao leproso, tomado de lepra. Olha, você vai lá, se apresenta ao sacerdote para cumprir a lei de Moisés, mas não fala nada para ninguém. O camarada como que ressuscitou, porque o corpo dele estava apodrecendo. E ele saiu a falar para todo mundo. A ponto de Jesus não poder entrar, diz Marcos 1, publicamente nas cidades mais. Em virtude desse testemunho dele, está escrito aqui, notem comigo, que grandes multidões, já é um pleonasmo, porque multidão é coisa grande. E não é multidão, multidões, grandes multidões, afluíam para o ouvirem e serem curadas. Jesus era um pregador. E tudo que um pregador gosta é de mais gente para ouvir a palavra de Deus. Quanto maior o auditório, melhor. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais multidão chega, mais feliz ele fica. Mas curiosamente, quando as multidões estão vindo para ouvirem e para serem curadas, Jesus se retira da multidão, deixa as multidões e vai para um lugar solitário e orava. Como assim? Que princípio ele quer nos ensinar? O princípio que ele quer nos ensinar, meus queridos, é que Deus vem antes da obra de Deus. O princípio que ele quer nos ensinar é que o Pai vem antes das pessoas. O princípio que ele quer nos ensinar é que nós não teremos condições de atender às demandas das multidões necessitadas e carentes, a não ser que nós sejamos capacitados com poder, e não há poder sem oração. É muito interessante que o versículo 17 conecta o fato de Jesus ter priorizado o Pai em oração às demandas das multidões, e em virtude disso ele é capacitado com poder para curar. É claro que nós temos demandas, trouxemos essas demandas para esta casa nesta noite, mas nós não teremos poder para atender as necessidades múltiplas das muitas e muitas e muitas pessoas, a não ser que nós sejamos revestidos de poder, e não há poder sem oração. Então aqui é o princípio da prioridade. Quem é a prioridade da nossa vida? Eu escutei a ministração desse assunto, oração, que me impactou muito na Coreia, pelo Dr. Yu. E nós estávamos lá visitando as igrejas. E fui fazer uma entrevista com um pastor que tinha saído do seminário para plantar uma igreja. E todos nós escutávamos as palestras de como as igrejas coreanas têm reuniões diárias de oração pela madrugada. Então eu ousei perguntar ou afirmar a um desses pastores que tinha saído do seminário para plantar a igreja, e disse: vocês oram de madrugada? Porque isso é o hábito de vocês, é a cultura de vocês, é uma cultura oriental muito disciplinada. E ele disse: não, nós oramos de madrugada, respondeu-me ele, porque Deus é prioridade na nossa vida. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos para orar porque Deus é prioridade. Este é o exemplo de Jesus, o Pai tem prioridade. Li num livro do Paul Yang-Shu uma experiência muito interessante, que um dia o telefone do gabinete pastoral tocou, a secretária atende, do outro lado da linha era o presidente da Coreia. E o presidente da Coreia disse: eu quero falar com o pastor Paul. A secretária respondeu: ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando. O presidente pensou que a secretária não tivesse entendido quem estava falando, e ele engrossou a voz, deu uma carteirada
Diz: eu sou o presidente da Coreia e quero falar com o pastor agora. A secretária respondeu: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Então, mais tarde, o presidente ligou. O pastor atendeu. E o presidente quis dar uma reprimenda no pastor. Eu liguei para o senhor não me atendeu. O pastor respondeu para o presidente: eu não atendi o senhor, porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Até que ponto Deus, de fato, é a prioridade da nossa vida? Esse é o princípio que eu aprendo aqui com Jesus. Deus vem antes das pessoas. As primeiras coisas primeiro. Terceiro princípio. Princípio da dependência de Deus. Abra comigo agora Lucas 6, 12 e 13. Vamos ler juntos? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aqui é o princípio da dependência de Deus. Só Lucas relata que na escolha dos apóstolos, Jesus passou a noite inteira orando. Nem Mateus, nem Marcos registra isso. E o que Jesus quis nos ensinar? Primeiramente, ele quis nos ensinar que a escolha da liderança da igreja não tem os mesmos critérios da escolha do mundo. E isso, irmãos, precisa ser ainda hoje observado pelas denominações evangélicas. Quantas vezes se escuta por aí que nos concílios das igrejas há, nos bastidores, disputa voto a voto, para este ou para aquele cargo. E que as coisas vão para uma decisão que já foi tomada na véspera, com articulações políticas. E ainda tem o desplante de orar para que Deus faça a vontade, quando eles já tomaram a decisão. Não foi assim com Jesus e não foi assim com a igreja primitiva. Quando se reuniram lá no primeiro concílio geral da igreja, em Atos 15, está escrito: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar essa decisão. É fundamental que a igreja entenda que liderança espiritual não é articulação humana, é resposta divina. Jesus passou a noite inteira orando, ele era um homem perfeito, e ele orando ao Pai, certamente para que o Pai lhe desse toda a direção na escolha daqueles que deveriam ser o fundamento da sua igreja. É por isso que quando o dia amanheceu, ele escolheu não 10, não 20, não 50, não 100, ele escolheu 12. A total dependência de Deus na escolha da liderança daqueles que haveriam de apacentar o povo de Deus. Se observarmos as Escrituras, não poderíamos ter outra atitude senão esta, na escolha dos líderes da comunidade cristã. Mas, vejam vocês comigo, que há um outro princípio que é importante entender aqui. Por gentileza, olhe comigo. O princípio da antecipação da glória. Lucas 9, 28. Vamos lá. Vamos juntos? Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava,
A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Notem vocês mais uma vez, os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam a experiência da transfiguração, mas somente Lucas nos informa que Jesus está orando nesse momento. Lucas conecta a transfiguração de Jesus com a oração de Jesus. Que o seu rosto brilhou, que as suas vestes resplandeceram, porque ele orou. E quando você percebe Jesus orando, algumas coisas acontecem aqui. Primeiro, você vai ver lá a confirmação da sua messianidade e do propósito da sua vinda, porque aparece em glória, conversando com Jesus, Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. E qual foi a pauta, qual foi a agenda daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus? Diz o verso 31 de Lucas 9, que conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego aqui é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. E eu pergunto a vocês, o que foi o êxodo de Israel? A libertação da escravidão do Egito. O que então Moisés e Elias estão conversando com Jesus? Estão dizendo para ele, conversando com ele, Jesus, que o êxodo da igreja, o êxodo do povo de Deus, a libertação do povo de Deus, aconteceria na cruz do Calvário. Ele está indo para Jerusalém. Se você notar e ler Lucas, quando ele desce desse monte, as pessoas liam no semblante dele que ele estava indo para Jerusalém. Os samaritanos não receberam Jesus porque havia no aspecto dele a disposição de ir para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém para morrer. E na cruz, ali abriu-se para nós o caminho da libertação. Ali foi a quebra das nossas algemas. Ali Jesus nos tornou verdadeiramente livres. E esta verdade bendita ocorre em resposta à oração de Jesus. Mas porque Jesus ora, algumas coisas acontecem. Primeiro, seu rosto se transfigurou, as suas vestes ficaram brancas, segundo Marcos, que nenhum lavandeiro da terra podia fazer igual. Porque quando você ora, a Shekinah de Deus invade a sua vida. Segundo, se você notar, Pedro comete outro deslize nessa montanha. Porque já tinha cometido um deslize a semana anterior, lá em Cesareia de Filipe, repreendendo Jesus. E Jesus teve que ser duro com ele. 8 dias depois, Jesus não desistiu de Pedro. E eles estão lá no monte, Moisés, Elias. E diz a Bíblia que Pedro, sem saber o que falava, disse para Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Por que ele não sabia o que falava? Estava falando uma bobagem, uma grande bobagem. Que bobagem? Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias. Mas Jesus não é apenas um grande homem. Ele é o próprio Deus entre os homens. O que é curioso é que Jesus não se defendeu. Jesus poderia ter dito: Pedro, de novo, meu filho, de novo, outra vez. Você não amadurece, não? Jesus não o repreendeu, Jesus orou. E quando Jesus orou, o Pai o defendeu. Porque diz a Bíblia que uma nuvem luminosa os envelopa, e de dentro da nuvem vem uma voz do céu: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Em outras palavras, não comparem meu filho com Moisés e Elias, ele é muito mais do que Moisés e Elias, ele é o meu filho, e vocês precisam ouvi-lo, e somente a ele. E quando eles levantaram daquela experiência, não tem mais nem Moisés e nem Elias, só tem Jesus. Deixa eu lhe dizer algo. Quando as pessoas não forem justas com você,
Não tente se defender. Ore. Porque quando você ora, Deus defende você. Quando você ora, Deus defende você. Mas mais, porque Jesus orou aqui, o Pai o capacitou a enfrentar a cruz, porque o tema da conversa, da pauta, da reunião de Moisés e Elias, foi o êxodo, foi a partida, foi a morte na cruz. E quando Jesus desce desse monte, só para você observar rapidinho comigo, olha o que está escrito no verso 51, bota na tela Lucas 9:51, por favor, todos juntos comigo. E aconteceu que ao se completar os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Versículo 53, todos nós lendo. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ele orou e o Pai o capacitou para ir para a cruz. Não vai esperneando, vai como um rei caminha para a sua coroação. E Hebreus diz que ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar e remir você e eu com o sangue do Calvário. Vamos a um outro princípio. Princípio que está lá em Lucas 22. Vamos para Lucas 22, por favor. Versos 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Vamos juntos? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Por que Satanás requereu Simão para peneirá-lo? Por que não foi Tomé? Por que não foi Mateus? Por que Pedro? Por que Simão? E quando você lê os evangelhos, fica claro, quando você lê Atos, fica claro que Pedro era um líder. Um líder. Nem sempre maduro. Ousado, audacioso, impetuoso, muitas vezes insensato, mas um líder. E John Maxwell disse que liderança é influência. Um líder nunca é neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele é um problema, uma maldição, porque ele influencia pessoas. É por isso que lá em João 21, quando eles retornam para Galileia, por ordem do próprio Jesus, chega lá, Jesus não está lá, Pedro disse assim para os seus colegas: eu vou pescar. Quando ele disse eu vou pescar, não era apenas dizer eu estou cansado, estou estressado, preciso fazer uma higiene mental, não. Quando ele diz eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte: acabou para mim. Fim de linha para mim. Vou voltar para as redes. Vou voltar para o passado. O que aconteceu quando ele disse, eu vou pescar? Seus colegas disseram na hora, nós vamos contigo. O líder tem o poder de influenciar a gente, de arrastar pessoas com ele. E nós deveríamos orar mais pela liderança, não só liderança formal, mas liderança informal. Quando eu falo liderança informal, estou dizendo a liderança que não tem cargo, mas é líder, mas influencia. E Jesus orou por Pedro, e Pedro só não naufragou de fato, porque Jesus orou por ele. Nós precisamos, meus amados irmãos, orar pelos líderes, líderes da nossa família, líderes da nossa igreja, líderes da nossa denominação, líderes da nossa pátria. Porque quando Satanás ciranda com o líder, quando Satanás joga um líder para lá e para cá, e bagunça a cabeça dele, bagunça o coração dele, e bagunça os valores dele, muita gente é atingida.
Outro princípio. Vamos para Lucas 22, 39. Versículos 39 a 42. Vamos ler juntos? E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui o princípio da entrega incondicional. Jesus era perfeitamente homem. E Mateus nos informa que ele estava angustiado até a morte. E essa angústia levou o Filho de Deus às lágrimas e ao sangue. Mas ele está na mais titânica batalha da história, uma batalha de sangrento suor, não para fugir da vontade do Pai, mas para fazer a vontade do Pai. Quando eu vejo hoje algumas pessoas do topo da sua arrogância espiritual, chegando para Deus dando ordens, eu decreto, eu determino, eu exijo. Como foi diferente o nosso Salvador? Pai, não a minha, mas a tua vontade. Jesus mostra submissão à vontade do Pai. Ele se coloca nas mãos do Pai para fazer a vontade e cumprir o propósito do Pai. E esse propósito já estava estabelecido desde a eternidade. Não houve sequer um segundo em toda a eternidade em que esse propósito tenha sido mudado. Aliás, desde as mais priscas eras da história humana, começando lá no Éden, Deus anunciou que o filho da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. E essa história da redenção cruza os séculos, cruza os milênios. E certamente a intenção de Satanás era frustrar esse plano, e ele tentou tantas vezes. Mas com lágrimas e com sangue, o Filho de Deus se submeteu à agenda do Pai, à vontade do Pai. Não importa o que venha ali acontecer, nunca queira mudar a vontade de Deus. A gente encontra um casal na Bíblia que tentou fazer isso, Isaac e Rebeca. Deus anunciou para Isaac e Rebeca que os dois filhos estavam no ventre. O mais novo seria o líder. A aliança de Deus seria a partir de Jacó e não de Esaú. O Isaac, sabendo disso, quis manipular, quis mudar. Chamou o Esaú e disse: meu filho, você vai lá, arranja uma caça, vem aqui, traga o cardápio para mim, eu vou te abençoar. Deus falou uma coisa, eu quero é outra. A Rebeca, pensando que Deus não era capaz de cumprir os seus próprios propósitos, quis dar uma mãozinha para Deus com mentiras, com trapaças, com enganos. Permita-me dizer, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Talvez doa, talvez é preciso chorar, talvez é preciso sangrar. Mas lute, não para fugir da vontade de Deus, lute para fazer a vontade de Deus. Esse é o princípio que Jesus está nos ensinando. Mas vamos para Lucas 23, para um outro princípio. Versos 34. Olha a oração de Jesus na cruz.
Vamos ler todos juntos. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus amados irmãos, eu fico imaginando esta oração de Jesus. Ele foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Ele foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Ele foi chutado publicamente enquanto carregava a cruz rumo ao Calvário, fora dos portões de Jerusalém. Seus pés, suas mãos foram rasgados pelos cravos. Ele está estendido naquele leito vertical da morte, com dores terríveis, com cãibras sufocantes e com sede atroz. Embaixo a turba vocifera, blasfemando: se és filho de Deus, desça dessa cruz e creremos em ti. Outros dizem: livrou os outros, a si mesmo não consegue livrar. Zombaria, escárnio. E ele tinha o poder de, com um único olhar, fuzilar todo mundo. Ou fazer uma oração imprecatória, diz: Pai, dá a esse povo o que ele merece. E talvez fogo do céu caísse. E ele abre a boca para orar na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Além de interceder por eles, atenua-lhes a culpa. Ato contínuo. Um dos ladrões que estavam também blasfemando, todos os dois blasfemavam, diz Mateus. De repente, a oração de Jesus toca o coração de um deles. Abranda a dureza do coração de um deles, o que estava crucificado à sua direita. E ele então se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É quando você perdoa que o coração das pessoas amolece. Se você devolver ultraje com ultraje, você empata o jogo com o inimigo. A grandeza de um cristão não está na força da vingança, está no poder do perdão. Porque quando você ora e abre o coração para perdoar aqueles que maltratam, machucam e ferem em você, há uma bênção de Deus que se abre para a salvação de outras pessoas à sua volta. Hoje estamos muito ocupados para nos ocuparmos com Deus. Jesus não tinha tempo para comer, mas ele tinha tempo para orar. Sabe o que é maravilhoso? Eu encerro aqui. É que em Lucas, Jesus orava. Em Atos, é a igreja que ora. Em Lucas, Jesus é um mestre. E alguém se aproxima e diz: ensina-nos a orar. E eles aprenderam. E agora a igreja em Atos está orando. E Jesus orou em todas as fases do seu ministério. E diz a Bíblia que ele não encerrou esse ministério de oração. Ele está lá no céu, orando e intercedendo por nós. Que sublime isso. E a minha fala final é Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Que Deus nos ajude a aprender com Jesus a orar. Vamos ficar em pé?
Quem está precisando aprender a orar aí mais? Amém. Deus, nós estamos aqui como alunos, como aprendizes, como calouros. Precisamos aprender a orar, Senhor. Ajuda-nos a entender esses princípios de Jesus. E que esses princípios saltem do papel, da letra, sejam gravados em nosso coração pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a entender estas verdades eternas. Que não apenas a nossa mente seja alcançada, mas o nosso coração seja tocado e a nossa vida seja transformada. Aqueles que estão conosco nos acompanhando, Senhor, visita-os também com a Tua graça. E que todos nós sejamos matriculados na escola da oração. E venhamos a ser, Deus, crentes maduros, experimentados, a conhecer e a desfrutar deste inaudito privilégio de falarmos contigo, o Pai amado, o soberano Deus que tem poder para mudar tudo quanto Ele quer na história dos homens. Receba a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.